Antes de começar, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque essa história mostra como uma mulher destruída pode se transformar em alguém impossível de ignorar. Larissa tinha 25 anos quando descobriu que estava grávida. Ela morava em uma casa simples de fundos e trabalhava como auxiliar de limpeza em um pequeno hotel. Seu namorado, Vinícius, dizia que a amava mais do que tudo. Ele prometia casamento, uma casa melhor e uma família feliz. Larissa acreditava em cada palavra, porque amava com uma sinceridade quase inocente. Quando o teste deu positivo, ela chorou de medo e esperança. Imaginou Vinícius sorrindo, abraçando sua barriga e dizendo que ficaria tudo bem. Mas quando contou a novidade, o rosto dele fechou. Ele ficou em silêncio por tempo demais. Depois disse que aquilo não podia estar acontecendo. Larissa sentiu o coração apertar. Tentou segurar a mão dele. Vinícius recuou. E naquele pequeno gesto, ela entendeu que sua vida estava prestes a mudar sozinha. Vinícius passou os dias seguintes distante. Não atendia algumas ligações. Respondia mensagens com frieza. Dizia que precisava pensar. Larissa, grávida e assustada, tentava manter a calma. Ela trabalhava no hotel limpando quartos, trocando lençóis e carregando baldes pesados. À noite, chegava em casa exausta e colocava a mão sobre a barriga. Conversava baixinho com o bebê, prometendo que tudo ficaria bem. Mas no fundo, nem ela sabia se ficaria. Uma semana depois, Vinícius apareceu com uma mochila. Disse que iria embora para tentar uma oportunidade em outra cidade. Larissa perguntou quando ele voltaria. Ele não respondeu. Apenas deixou uma quantia pequena sobre a mesa. E saiu antes que ela pudesse pedir para ele ficar. A quantia deixada por Vinícius não pagava nem metade do aluguel. Larissa ficou olhando aquelas notas como quem encara uma despedida cruel. Tentou ligar para ele naquela noite. O número estava desligado. No dia seguinte, já não existia foto deles nas redes sociais dele. Como se Larissa tivesse sido apagada. Como se o bebê nunca tivesse existido. A dona da casa cobrou o aluguel atrasado. No trabalho, a supervisora reclamou porque Larissa estava mais lenta. Tudo parecia desabar ao mesmo tempo. Ela sentia enjoo, tontura e uma tristeza pesada. Mesmo assim, continuava trabalhando. Não tinha escolha. Cada moeda importava. Cada refeição precisava ser calculada. E cada noite sozinha ensinava que algumas promessas são apenas formas bonitas de abandono. Quando a barriga começou a aparecer, os comentários também apareceram. Algumas colegas tinham pena. Outras perguntavam pelo pai da criança com curiosidade cruel. Larissa respondia pouco. Não queria transformar sua dor em assunto de corredor. No ônibus, algumas pessoas olhavam para ela com julgamento. Na rua, vizinhas cochichavam. Diziam que ela tinha sido boba. Diziam que homem bonito demais nunca prestava. Diziam que mulher pobre não podia se dar ao luxo de engravidar sem garantia. Cada frase machucava, mas Larissa engolia em silêncio. Ela chegava em casa, tirava os sapatos inchados e chorava no banho. Depois se olhava no espelho embaçado. Via medo. Via abandono. Mas também via uma mãe começando a nascer. O parto aconteceu em uma madrugada fria. Larissa estava sozinha quando as contrações começaram. Ligou para uma vizinha idosa, Dona Amélia, que a acompanhou até o hospital. O caminho pareceu eterno. Larissa sentia dor, medo e uma saudade absurda de alguém que nunca voltaria. No hospital, perguntou mentalmente se Vinícius sentiria alguma coisa se soubesse. Mas ele não estava ali. Não havia mensagem. Não havia ligação. Não havia abraço. Horas depois, nasceu Elisa. Pequena, forte e com um choro poderoso. Quando colocaram a menina em seus braços, Larissa chorou sem vergonha. Prometeu que a filha jamais mendigaria amor. Prometeu que faria o impossível. Mesmo sem dinheiro, sem marido e sem certezas, ela tinha agora um motivo para não desistir. Os primeiros meses foram quase impossíveis. Larissa dormia pouco e trabalhava quando conseguia. Dona Amélia ajudava cuidando de Elisa em algumas tardes. Mesmo assim, faltava dinheiro para fraldas, leite e remédios. Larissa aprendeu a fazer contas antes de comprar pão.
Aprendeu a sorrir para a filha mesmo quando queria desabar. Aprendeu que cansaço de mãe solo não termina no fim do dia. Às vezes, ela ninava Elisa chorando junto. Pedia desculpas por não poder dar mais. Mas a menina segurava seu dedo com força. E aquilo parecia dizer que o mais importante ainda estava ali. Larissa começou a lavar roupas para fora. Depois passou a fazer faxinas extras. Seu corpo doía. Mas a fome da filha doía mais. Quando Elisa completou 2 anos, Larissa já parecia outra mulher. Ainda era pobre. Ainda estava cansada. Mas carregava no olhar uma firmeza nova. Ela havia parado de esperar notícias de Vinícius. Trocou de número. Apagou fotos. Guardou apenas a certidão da filha em uma pasta importante. No hotel, uma hóspede percebeu o cuidado de Larissa ao organizar os quartos. A mulher era gerente de uma pousada maior na cidade vizinha. Disse que pessoas responsáveis estavam raras. Ofereceu a Larissa uma vaga como camareira, com salário um pouco melhor. Larissa hesitou por causa da distância. Mas Dona Amélia prometeu ajudar com Elisa. Naquela noite, Larissa olhou para a filha dormindo. Entendeu que oportunidade também dava medo. E decidiu aceitar mesmo assim. A nova pousada mudou a vida de Larissa aos poucos. O trabalho era puxado, mas havia respeito. A gerente, Teresa, ensinava sem humilhar. Percebeu que Larissa era organizada, discreta e atenta aos detalhes. Com o tempo, passou a confiar nela para tarefas maiores. Larissa aprendeu a controlar estoque de enxoval. Aprendeu a organizar escalas. Aprendeu a lidar com hóspedes difíceis sem perder a calma. À noite, estudava pelo celular enquanto Elisa dormia. Fazia cursos gratuitos de atendimento e hotelaria. Muitas vezes adormecia com o aparelho na mão. Mas acordava no dia seguinte e continuava. Cada pequena habilidade parecia uma escada. Ela não sabia ainda para onde estava subindo. Mas sabia que não ficaria para sempre no lugar onde Vinícius a deixou. Elisa crescia vendo a mãe trabalhar e estudar. Era uma menina curiosa, de olhos vivos e riso fácil. Perguntava por que a mãe sempre anotava coisas em cadernos. Larissa respondia que estava aprendendo a abrir portas. Elisa dizia que queria abrir portas também. As duas riam. Dona Amélia virou quase uma avó. Cuidava de Elisa com carinho e dizia que Larissa ainda iria longe. No começo, Larissa não acreditava. Mas passou a guardar pequenas economias. Também começou a sonhar com algo próprio. Talvez uma pequena lavanderia. Talvez uma empresa de limpeza. Talvez algo que ainda nem tinha nome. O importante era que, pela primeira vez, seu futuro não parecia depender de Vinícius. E isso já era uma libertação enorme. Se essa história já tocou seu coração, deixa o like, se inscreve no canal e comenta. Você conhece alguma mulher que foi abandonada e mesmo assim criou forças para vencer? 5 anos se passaram desde a fuga de Vinícius. Larissa agora era supervisora de governança na pousada. Usava uniforme impecável, falava com segurança e era respeitada pela equipe. Elisa já estava na escola, inteligente e cheia de perguntas. A vida ainda não era fácil, mas era digna. Larissa pagava as contas em dia. Alugou uma casa melhor. Comprou uma escrivaninha para a filha estudar. E, principalmente, parou de se enxergar como mulher abandonada. Ela era mãe, profissional e sobrevivente. Certo dia, Teresa chamou Larissa para uma conversa. Disse que estava abrindo uma empresa de gestão de hospedagens e queria Larissa como sócia operacional. Larissa ficou sem fala. Enquanto ela recebia aquela proposta, a centenas de quilômetros dali, Vinícius via uma foto sua nas redes sociais pela primeira vez em anos. E o homem que a abandonou grávida começou a perceber que talvez tivesse jogado fora a mulher mais forte que já conheceu. Larissa saiu da sala de Teresa com as pernas bambas. A proposta de sociedade parecia grande demais para alguém que um dia contou moedas para comprar fraldas. Ela passou o resto do expediente tentando agir normalmente. Mas a cabeça estava longe. Pensava em Elisa. Pensava em Dona Amélia. Pensava em todas as noites em que acreditou que nunca sairia do fundo do poço. Teresa não ofereceu caridade. Ofereceu parceria. Isso fazia toda a diferença.
Larissa levou os documentos para casa e leu cada página com cuidado. Não queria repetir erros do passado. Aprendeu que esperança sem atenção podia virar armadilha. Dessa vez, perguntaria, entenderia e decidiria com calma. E naquela noite, pela primeira vez, ela se sentiu dona de uma escolha importante. Dona Amélia ouviu tudo sentada à mesa da cozinha. Elisa estava no quarto, fazendo tarefa escolar. Larissa explicou a proposta com medo de parecer sonhadora demais. Mas Dona Amélia sorriu como quem já esperava aquele momento. Disse que Larissa nunca foi pequena, só estava cercada por dificuldades grandes. A frase fez Larissa chorar. Ela confessou que tinha medo de falhar, medo de não ser inteligente o bastante, medo de perder a estabilidade que finalmente conquistou. Dona Amélia segurou suas mãos. Disse que coragem não era ausência de medo. Era decidir mesmo tremendo. Larissa olhou para a porta do quarto da filha. Se aceitasse, não seria apenas por ela. Seria por todas as versões suas que sobreviveram até ali. A empresa nasceu pequena, mas organizada. Chamava-se Raiz Hospedagens. Teresa cuidava dos contratos e Larissa assumia a operação. Elas administravam casas de temporada, pousadas pequenas e apartamentos para aluguel. Larissa treinava equipes de limpeza, vistoriava quartos e resolvia problemas de hóspedes. No começo, trabalhava quase sem descanso. Mas agora o esforço tinha direção. Ela não estava apenas sobrevivendo. Estava construindo. Elisa adorava ver a mãe usando tablet e crachá com o nome da empresa. Dizia para as colegas que a mãe mandava em hotéis. Larissa ria, envergonhada e orgulhosa. Cada contrato fechado parecia uma pequena vitória contra o. Enquanto Larissa crescia, Vinícius passava por uma fase difícil. Ele não tinha virado o homem de sucesso que imaginou. Pulou de emprego em emprego. Fez negócios ruins. Perdeu amizades. E, principalmente, fugiu de todas as responsabilidades que exigiam constância. Por anos, evitou pensar em Larissa. Dizia a si mesmo que ela teria seguido a vida. Dizia que talvez o filho nem fosse dele, mesmo sabendo que era mentira. Mas a foto que viu nas redes sociais desorganizou suas desculpas. Larissa parecia elegante, sorrindo ao lado de Teresa em um evento empresarial. A legenda falava sobre mulheres na liderança. Vinícius ficou olhando para a imagem por muito tempo. A mulher abandonada por ele não parecia derrotada. Parecia inalcançável. Se você está acompanhando essa história, já deixa o like, se inscreve no canal e comenta. Você acha que quem abandona uma mulher grávida merece uma segunda chance? Vinícius começou a procurar mais sobre Larissa. Encontrou entrevistas pequenas sobre a Raiz Hospedagens. Viu comentários elogiando sua competência. Viu fotos dela com Elisa em eventos escolares. A menina tinha os olhos parecidos com os dele. Aquilo o atingiu de um jeito inesperado. Durante anos, Vinícius tratou aquela criança como uma consequência da qual conseguiu escapar. Agora via um rosto, um sorriso, uma vida inteira. Sentiu vergonha. Mas junto da vergonha veio outra coisa. Interesse. Larissa agora parecia bem. Tinha prestígio. Tinha estabilidade. Tinha uma vida que ele não ajudou a construir. E homens covardes costumam chamar de arrependimento aquilo que começa como conveniência. Larissa não sabia que Vinícius a observava pelas redes. Ela estava ocupada demais crescendo. A Raiz Hospedagens conseguiu um contrato importante com um condomínio turístico. Teresa confiou a negociação a Larissa. No dia da reunião, ela usou blazer claro, cabelo preso e uma pasta organizada. Ao entrar na sala, lembrou da antiga auxiliar de limpeza que tinha medo de ser julgada. Respirou fundo. Apresentou números, processos e soluções. Os investidores fizeram perguntas difíceis. Larissa respondeu com segurança. Quando a reunião terminou, Teresa apertou sua mão com orgulho. O contrato foi aprovado. Larissa saiu para a varanda do prédio e chorou escondida. Não era tristeza. Era reconhecimento. Ela tinha atravessado o abandono e chegado a uma sala onde sua voz tinha peso. Naquela noite, Larissa contou a novidade para Elisa. A menina pulou de alegria. Disse que a mãe era a mulher mais inteligente do mundo. Larissa riu e abraçou a filha com força.
Depois contou também a Dona Amélia. A idosa, já mais frágil, emocionou-se profundamente. Disse que sempre soube que Larissa iria longe. As três comemoraram com um bolo simples comprado na padaria. Não havia luxo, mas havia paz. Larissa olhou para aquela mesa pequena e sentiu gratidão. Tudo o que tinha conquistado carregava marcas de sacrifício, mas nenhuma marca parecia inútil. Ela não queria apagar o passado. Queria apenas provar que ele não mandava mais. E naquela noite sentiu que estava conseguindo. Vinícius tentou contato pela primeira vez com uma mensagem curta. Escreveu que queria saber como ela estava. Larissa reconheceu o número antigo mesmo sem salvar. O corpo dela gelou. Por alguns segundos, voltou a ser a jovem grávida olhando uma mochila indo embora. Depois olhou ao redor. Viu a casa organizada. Viu a mochila escolar de Elisa. Viu seus documentos de trabalho sobre a mesa. Respirou fundo. Não respondeu. Vinícius mandou outra mensagem no dia seguinte. Disse que tinha pensado muito nela. Larissa bloqueou o número. Não por medo. Por respeito à paz que construiu. Mas Vinícius não desistiria tão fácil. Agora que viu quem ela se tornou, queria entrar pela porta que abandonou quando ela mais precisava. Dias depois, Vinícius apareceu na sede da Raiz Hospedagens. Chegou usando roupa social simples, expressão cansada e um buquê de flores nas mãos. A recepcionista perguntou se ele tinha horário marcado. Ele disse que era assunto pessoal. Larissa saiu de uma reunião e o viu no hall. O mundo pareceu parar por um instante. Ele estava mais velho, menos bonito e muito menos seguro. As flores em suas mãos pareciam ridículas diante dos anos de ausência. Vinícius sorriu com os olhos marejados. Disse que ela estava diferente. Larissa respondeu que sim. E ficou em silêncio. Aquele silêncio dizia tudo que ela não precisava mais explicar. Ele pediu alguns minutos. Larissa olhou para a equipe observando discretamente e disse que ali era seu local de trabalho. Se ele quisesse falar, seria com respeito e hora marcada. Vinícius ficou constrangido. Disse que só queria conhecer Elisa. Larissa sentiu uma raiva profunda, mas manteve a postura. Perguntou se ele lembrava o nome da filha porque procurou nas redes ou porque carregou esse nome no coração. Ele não respondeu. Teresa apareceu ao fundo, pronta para apoiar Larissa se necessário. Vinícius percebeu que não estava diante da menina assustada que deixou para trás. Estava diante de uma mulher com nome, carreira, proteção e voz. E, pela primeira vez, ele pareceu pequeno diante dela. Larissa sabia que não poderia ignorar a situação para sempre. Com orientação jurídica, Larissa marcou uma primeira conversa formal. O encontro não seria com Elisa. Seria apenas entre adultos. Vinícius chegou ao escritório da advogada com aparência nervosa. Larissa estava ao lado de Teresa, que foi como apoio moral. A advogada explicou as condições. Reconhecimento de paternidade. Pensão regular. Aproximação gradual. Nada de presentes exagerados. Nada de promessas emocionais. Nada de pressionar Elisa. Vinícius ouviu tudo cabisbaixo. Disse que queria recuperar o tempo perdido. Larissa respondeu que tempo perdido não se recupera, apenas se respeita a dor que ele deixou. A frase atingiu Vinícius em cheio. Ele assinou os primeiros documentos com as mãos trêmulas. O primeiro encontro com Elisa aconteceu em uma praça tranquila. Larissa ficou por perto, mas deu espaço. Dona Amélia também estava ali, sentada em um banco, observando com cuidado. Vinícius trouxe um livro infantil, simples, depois de ser orientado a não exagerar. Elisa o recebeu com educação, mas sem entusiasmo. Ele tentou puxar conversa sobre a escola. Ela respondeu pouco. Depois perguntou por que ele nunca veio antes. Vinícius abriu a boca, mas nenhuma desculpa parecia suficiente. Disse apenas que foi covarde. Se essa história está mexendo com você, já deixa o like, se inscreve no canal e comenta. Você deixaria alguém que abandonou voltar depois de tantos anos? Depois do encontro, Elisa ficou quieta por dias. Não parecia triste o tempo todo. Parecia pensativa. Larissa não forçou perguntas. Apenas se manteve por perto. Uma noite,
Elisa disse que Vinícius parecia arrependido, mas estranho. Larissa respondeu que arrependimento era só o começo. O que mostrava mudança era constância. Elisa perguntou se precisava chamá-lo de pai. Larissa disse que não. Disse que ninguém tinha o direito de exigir um nome que não conquistou. A menina respirou aliviada. Naquele momento, Larissa percebeu que proteger a filha não significava apagar Vinícius. Significava ensinar Elisa a reconhecer seus próprios limites. Meses depois, Vinícius pediu para conversar com Larissa após um encontro com Elisa. Disse que estava tentando ser melhor. Larissa reconheceu isso. Disse que Elisa parecia menos tensa perto dele. Vinícius sorriu com esperança. Então confessou que ainda sentia algo por Larissa. Disse que talvez a vida estivesse dando uma segunda chance. Larissa olhou para ele com calma. Não havia raiva em seu rosto. Só clareza. Disse que a segunda chance dele era com a filha, não com ela. Disse que o amor que um dia existiu foi enterrado junto com a mulher que ele abandonou. Vinícius abaixou a cabeça. Pela primeira vez, aceitou a resposta sem insistir. Talvez aquilo fosse o começo de uma mudança verdadeira. Não conquistar Larissa, mas respeitá-la. Larissa nunca esqueceu a noite em que Vinícius saiu com uma mochila e deixou poucas notas sobre a mesa. Mas também nunca permitiu que aquela noite fosse o fim da sua história. Ela criou Elisa com sacrifício, amor e dignidade. Estudou cansada. Trabalhou com dor no corpo. Aceitou ajuda sem se diminuir. Construiu uma carreira onde antes só havia medo. Quando Vinícius voltou implorando, encontrou uma mulher inteira. Não a menina grávida que ele abandonou. Encontrou uma mãe forte, uma profissional respeitada e uma pessoa que aprendeu o valor da própria paz. Ela permitiu que ele tentasse ser pai, porque Elisa tinha direito à verdade. Mas não permitiu que ele ocupasse o coração que um dia destruiu. No fim, a maior vitória de Larissa não foi ver Vinícius arrependido. Foi olhar para a filha, para a própria vida e entender que quem a abandonou nunca teve poder sobre quem ela se tornaria. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, inscreva-se no canal e comente. Você acha que Larissa fez a escolha certa?